Página 80 foi o artigo e 82 as questões, né? Confiram aí comigo. Isso. Ok. Sim. Ok, Karine. Vamos lá. Primeira questão. O sistema de comunicação dos animais pode ser comparado ao nosso sistema linguístico? Sim ou não? E justifique. Não, não pode ser comparado, já que nós, seres humanos, somos mais evoluídos. Certo. Mas alguém respondeu diferente? Não, pois quando você Nossas... está comparando uma pessoa com a linguagem animal, você está xingando ela pelo jeito de falar. Certo. Mais alguém? Não, pois nossa língua é das mais avançadas, pois temos várias regrinhas para aprender a falar de acordo com a norma culta. Isso, ótimo, Maicon. Mais alguém? Está correta e faz sentido cada ponto que vocês colocam. E, de fato, o nosso sistema de comunicação não pode ser comparado com o dos animais, porque somente nós, humanos, temos a capacidade do diálogo, ou seja, a nossa língua permite o diálogo, uma troca por meio das formas linguísticas, a individualização do ser humano num movimento contínuo de busca da identidade de distinção. Ou seja, de fato, não podemos comparar o nosso sistema linguístico com o sistema dos animais. Ok? Segunda questão. Que argumento a autora utilizou para embasar sua ideia de que não existe homem sem língua? Qual foi aí A o linguagem argumento? sinal, que nem pessoas surdas deixam de usar a linguagem. Certo, perfeito. E há vários tipos de linguagem que nenhuma deve ser criticada. Perfeito, exatamente. Que cada uma Pois não, Laila, pode falar? tem uma sua maneira de falar e não devemos jogar preconceito nessas pessoas. Isso, excelente. Oi, bom dia, Maria Desculpa Clara. pelo atraso, foi por causa da internet. Sem problemas. Nós estamos corrigindo, na verdade, as questões da página 82 do artigo de opinião que nós tratamos na aula passada sobre o preconceito linguístico deveria ser crime. E aí, aproveitando que você chegou, Maria Clara, eu tinha feito até essa pergunta. A pergunta não, que você não estava. Eu tinha feito o comentário, que lembra que na outra aula eu perguntei de que região você era, pelo seu sotaque, e aí eu comentei na aula, né? Eu gostaria que Maria Clara estivesse aqui para fazer uma pergunta, e eu vou fazer a pergunta agora. Você já sofreu algum preconceito linguístico pela forma que você usa esse R retroflexo? Não, professor, assim, não é, eu nunca sofri preconceito por causa disso. O povo até acha legal eu falar assim desse jeito. Aí a gente fica zoando porque eu falo assim, ficam me perguntando pra me falar assim. Mas assim, não é nada tipo que me faça me sentir mal, assim, não é um preconceito. Quer dizer, eu não considero um preconceito, porque é uma brincadeira. Tô entendendo. Então, ótimo, maravilha. Porque nós falávamos, e até o artigo traz essa questão, as questões das regiões, que as pessoas se expressam de forma diferente e que muitas vezes sofrem preconceito. E o preconceito deveria ser crime, porque muitas vezes inibe a participação das pessoas na sociedade em que estão inseridas. Mas, quanto a essa segunda questão, gente, está certíssima. A ideia de que não há homem sem língua é respaldada pelo fato de que, apesar da necessidade da comunicação que todos nós temos, acabamos criando sistemas de comunicação. Por exemplo, a língua de sinais dos surdos. No caso aqui, no Brasil, a Libras, né? A língua brasileira de sinais. Então,
ela pauta o seu argumento justamente nessa ideia comunicativa. Terceira questão, por que existem variedades linguísticas que não sofrem preconceito? E aí? Porque foram uma das Essa questão primeiras eu a ser entendi, criadas. Certo, mais alguém? Professor, não fiz essa porque eu não entendi. Certo. Mais alguém não entendeu, ou não fez, ou fez diferente? Não eu fiz porque eu não entendi. Certo. Vamos lá entender, então. Vê, por que existem variedades linguísticas que não sofrem preconceito? Porque existem grupos de pessoas, porque existem variações da língua que não sofrem preconceito. Por exemplo, a classe alta, que se expressa bem, que fala bem, por que não sofre preconceito? E aí a resposta pode se dar da seguinte forma: há variedades que não sofrem preconceito porque, historicamente, as pessoas pertencentes a grupos que detêm o poder econômico e, consequentemente, social, se consideram superiores às pessoas desprivilegiadas economicamente e socialmente. Então, é por essa cultura que existe de uma pessoa achar que está numa classe superior às demais, por exemplo, como eu citei, pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, de se formar, de fazer um curso superior, e tem aí uma variedade linguística com a utilização de termos eloquentes, a língua padrão, a norma culta, e se sente superior a, por exemplo, alguém que não teve as mesmas oportunidades. Então, é justamente por esse fator aqui que existem ainda variações linguísticas que não sofrem preconceito. Justamente por essas variedades da língua gerar preconceito em variações inferiores. Ficou claro essa questão? Sim. Ótimo, perfeito. Então, vamos lá para a quarta questão. Em que dispositivo legal a autora fundamentou sua ideia de pedir a criminalização do preconceito linguístico? Por quê? Responderam essa? Essa também não. Quando a pergunta é direcionada da seguinte forma: em que dispositivo legal? Então, aí eu já entendo que ele está falando sobre algo dentro da lei, por exemplo. Então, nós vamos perceber aqui nessa construção do artigo de opinião que em um dado momento, mais precisamente lá no finzinho do artigo, ela começa a citar a Constituição. Então, a resposta seria na própria Constituição brasileira, que diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Segundo a linguista, tornar moralmente uma pessoa torturar moralmente uma pessoa por causa da forma como esta fala, é um tratamento desumano e degradante, o que seria um crime perante a Constituição. Então, a resposta é que ela embasa essa concepção na Constituição, porque quando uma pessoa é moralmente ferida, logo a lei deve trazer uma cobertura e fazer com que a pessoa que causou, no caso o culpado, seja de fato punido perante a lei. Então, como ela estabelece essa relação de que alguém que sofre preconceito pode estar sendo oprimido, então, diante da Constituição, isso deveria ser crime. Quinta e última questão. Segundo a autora, o preconceito linguístico não atinge apenas a forma como as pessoas falam. Por quê?
Porque existem outros tipos de linguagem de pessoas que são surdas ou mudas. Certo. Além disso, nós podemos responder também que as formas linguísticas, elas representam o indivíduo. Está representando justamente a sua identidade e a forma de ver o mundo. Mais uma vez, peço licença para fazer o uso do exemplo de Maria Clara. Esse modo de fala representa uma identidade, um costume, parte da sua cultura, parte da sua história. Então, se você, por exemplo, agir de forma preconceituosa mediante a essa variação linguística, você não está ferindo apenas um modo da pessoa falar, mas você está ferindo uma história, uma trajetória, uma identidade, fatores culturais, enfim, inúmeros fatores que estão dentro desse campo do respeito perante a língua, que muitas vezes nós deixamos passar como se fosse meramente uma chacota com o jeito que a pessoa fala, quando na verdade existem pessoas que até chegam a querer não mais ir à escola ou ir a um determinado ambiente por causa do preconceito que sofrem. Então, por isso que a autora traz no artigo o preconceito linguístico deveria ser crime. Ok, gente? Ficou claro aqui essa parte? Deixa agora. Sim. Eu vou fazer aqui a leitura de um artigo. Lembra que eu deixei a temática livre, não foi? Eu não dei nenhum tema específico, eu dei. Ô, professor, Oi? no final da aula, minha mãe produziu um poema, ela vai ler, viu, senhor? Eu não acredito. Foi mesmo? Aham. Mas então hoje nós vamos ter uma situação muito honrosa aqui no nosso meio, né? Porque Karine disse que também fez um poema e gostaria também de estar encerrando a aula com o poema, e a mãe de Igor. Então vamos ter essa honra hoje, com certeza, viu, Igor? Quando estiver pertinho de acabar, eu lhe aviso, e aí você chama sua mãe e ela também participa da aula conosco. Fico muito feliz também por essa interação entre escola e família. Deixa eu só ler aqui no chat alguns comentários. Richard colocou que o sotaque de cada um não é algo ruim, é algo único de cada um e não está errado. Muito bom, perfeito. Olha aí, responde inclusive a pergunta, né, Igor? Igor não, Richard. Perfeito, justamente, é isso que eu estava falando aqui nessa última questão, que o seu sotaque representa você. O mês passado eu estava em um determinado ambiente fazendo uma palestra e quando eu terminei, o organizador chegou e disse assim: rapaz, você é um nordestino muito arretado. Você não fala, você canta aquilo que você fala. Porque o nordestino fala cantando, né? Tanto é que talvez em alguma outra oportunidade nós teremos essa oportunidade de trabalhar essa canção poética e vocês vão ver que o nordestino ele já fala em redondilha maior, ou seja, em versos com 7 sílabas poéticas. Quando eu digo desculpe-me pelo atraso, se eu contar, tem aí 7 sílabas poéticas, que nós chamamos na literatura de redondilha maior. Só que como agora não é aula de literatura, vamos para a redação, né? Porque quando falo em literatura eu me empolgo. Aí se deixar, a gente extrapola o tempo. Mas vamos lá. Eu tenho aqui um artigo de opinião sobre saúde pública. E eu vou fazer a leitura desse artigo de opinião e eu gostaria que uma pessoa da turma fizesse um comentário sobre o artigo. Se o artigo lhe convence que a ideia é o poder argumentativo que há no artigo, e aí você vai falar se isso lhe convence ou não, ok? Vamos lá. Saúde pública. A saúde pública é muito importante para todos e devemos ter a consciência disso.
No tempo de pandemia que estamos vivendo, é mais importante ainda, pois os hospitais estão com várias pessoas contaminadas. Devemos ver as nossas ações para certificarmos de que estamos certos em relação à nossa saúde e à saúde de outras pessoas. Por exemplo, não usar máscara no tempo de pandemia pode ocasionar a sua contaminação ou a contaminação de outras pessoas. Jogar lixo no chão pode entupir bueiros e, quando vier as chuvas, ocasiona alagamento e corre o risco de pegar doenças transmitidas pela água, como, por exemplo, a leptospirose. Então, devemos ver as nossas ações e refletir sobre elas. Será que estou certo ou certa em jogar esse lixo no chão? Ou o que será que vai acontecer se eu jogar essa garrafa PET? Essas são perguntas que podemos usar para refletir e, na minha opinião, acredito que, se fazermos nossa parte, podemos ter um mundo limpo e com saúde. E aí, eu gostaria que alguém comentasse esse artigo de opinião. Sinceramente, eu tenho Foi um artigo verdades. muito bom. Como é? Igor disse o quê? Só tem verdades, por causa que, como o autor traz, fala também sobre os prejuízos. Certo. Ele fala que, independente de um pequeno papel que for jogado na rua, isso vai trazer uma grande consequência depois. Perfeito. Teve outra pessoa que comentou, não sei se foi Vitória, foi alguém que ouviu o microfone sendo ativado. Fui eu, professor. Eu ia A live, dizer né? que ficou muito bom e, como o Igor disse, os argumentos são todos verdades e são argumentos que algumas pessoas não acreditam, mas deveriam acreditar. Uhum, perfeito. São informações que estão lá no texto que algumas pessoas não acreditam, não concordam, mas é tão verdade que você chega a apoiar, não é isso? Vou ler aqui um outro artigo, esse é bem curtinho aqui, percebam. O tema desse artigo é: buracos em ruas atrapalham o acesso. Os buracos estão causando vários problemas no acesso nas ruas, principalmente no acesso entre carros. O calçamento seria uma boa opção para resolver este problema, porém, a prefeitura da cidade não faz nada a respeito. Por isso, existem muitas ruas ainda sem calçamentos. Segundo várias fontes de pesquisas sobre moradores de bairros, só um minutinho. Segundo várias fontes de pesquisas sobre moradores de bairros existem várias pesquisas com moradores de bairros sobre esse problema, relatam que a prefeitura demora anos para ser feita a manutenção, tendo ondulações, rachaduras que causam dificuldade na passagem de motoristas. Assim, concluímos que é um perigo ruas sem calçamentos, atrapalhando a passagem de motoristas, podendo causar acidentes. E aí? Sim, não, mais ou menos? Concordam, discordam? Muito bom também. E verdade, a prefeitura demora anos para construir. A maioria das vezes só começam a construir as coisas quando já está perto de uma nova eleição. Uhum, exatamente. Richard fez um comentário legal aqui no chat. Disse: esse falou fatos. Verdade. Esse é um artigo que traz um posicionamento, traz uma concepção acerca dos buracos, apresenta essa demora na ação para resolver o problema e, além disso, também faz com que ocasione a questão dos acidentes. Aí, só um minutinho. E aí, qual a opinião de vocês? Esse é pesado, Richard.
Richard colocou aqui, esse é professor. pesado, né? Realmente. Olha, ele botou aqui, sinta o peso da notícia. E eu achei interessante, esses são 3 dos artigos, dos 8 que eu recebi, e chamaram a atenção, assim como os outros, e eu irei fazer algumas correções pontuais para cada um dos autores dos artigos, porque aí nós conseguimos perceber o nível que vocês estão em conseguir sintetizar um assunto e opinar. Vejam, vocês estão no 7º ano e vocês já têm um poder argumentativo, um poder opinativo muito elevado. Percebam que vocês conseguem construir uma ideia que ela não é linear, ela é vertical. É aquela ideia que ela vai só subindo. E a cada artigo a gente vai começando a ver uma profundidade temática. Porque é raro nós encontrarmos hoje um adolescente, por exemplo, querendo discutir uma situação política. E quando nós observamos vocês produzindo algo desse tipo, nos enche de orgulho e satisfação em tê-los como estudantes do nosso colégio, justamente por essa capacidade que vocês demonstram no processo de escrita. Por isso que sempre eu estou passando para vocês alguma redação, algo para vocês produzirem, escrever, de acordo com o texto, com o gênero que nós trabalhamos, porque nós precisamos não só conhecer o gênero na teoria, precisamos conhecer o gênero também na prática, como ele realmente é realizado. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário a mais? Não, professor. Excelente. Então, aos que enviaram os artigos, parabéns, ótimas produções. Só precisamos ter cuidado em algumas questões gramaticais, coisas desse tipo, mas que dá para fazer tranquilamente. Agora, antes de... Deixa eu dar um print aqui, para colocar lá no grupo dos pais. Prontinho. E eu gostaria de convidar agora Karine para fazer a leitura do seu poema. Após Karine, eu gostaria que Igor convidasse sua mãe para que ela também fizesse a leitura do poema e nós possamos ter essa honra de fecharmos a última aula da manhã de hoje com a poesia de uma mãe. Uma grande satisfação para todos nós. E logo após, encerraremos a aula com a chamada. Ok? Karine, por favor. Vamos lá, professor. Na minha janela, vejo um lindo amanhecer, com crianças a brincar, sem se preocupar. Menina brincando de amarelinha, menino brincando de bola. Fuxiqueira na calçada, fazendo artesanados, lindas conchas decoradas. Ótimo, perfeito, Karine. Muito bom mesmo. Parabéns aí pela produção, trazendo aí um misto do que acontece de fato e de uma visão de alguém que está na janela. Igor. Professor. Oi, Laila. Licença, eu queria avisar por causa que Isadora, ela me pediu para avisar para o senhor que ela não vai poder mais entrar na aula por causa que está travando a internet, então não está pegando. Eu imaginei mesmo que houvesse essa situação lá e eu justifiquei que ela estava com esse problema da internet. Igor, sua mãe já se encontra aí? Já sim, professor. Pronto. Como é o nome dela? Roberta. Dona Roberta, seja muito bem-vinda à nossa aula e fique à vontade. Bom dia, professor. Bom dia. É que a gente vai acompanhando o Igor, né? E ele vem com essas atribuições. Amanhã eu preciso fazer um poema, um verso. Aí a gente compete com ele, né? Para ir mais rápido que ele. Maravilha, Aí foi um pensamento tão rápido, mas assim, é um agradecimento, né? Aos professores. Que maravilha. Porque... de todas as profissões, né, para mim é a prioritária, é o professor, né, porque ela forma todas as outras. Né? Embora, e tão triste, ser tão mal remunerado assim, eu quero dizer, um salário tão baixo, né, que só tendo muito amor mesmo por essa profissão,
que levam para frente, né, com tanto agarro, com tanto amor. Isso mesmo. Então, Gratidão por esse reconhecimento. Fique à vontade. Aos senhores professores, nosso muito obrigado, que se acorda tão cedo para exercer seu ordenado, ensinando aos nossos filhos com tanto amor e cuidado. No meio de toda essa agonia, vocês são um arraso. Eita, olha aí, rapaz. Parabéns, que coisa tão boa. Olha, show de bola. Tá explicado por que Igor Matheus vem para a aula com tanta inspiração poética. Justamente, tá explicado. Igor é um amor, professor, na nossa vida. E assim, com a chegada de Igor, né, eu fui mãe muito jovem. E aí deixei os estudos um pouco para trás, mas essa era a profissão dos meus sonhos, era ser professora. Eita, que coisa boa! É tanto que eu parei no 2º ano do magistério, né? Então eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por essa profissão. Ah, querida, muito obrigado mesmo, de coração. Eu sinto-me honrado tanto em receber essas palavras tão sinceras e verdadeiras de alguém que sonhou em ser professora e hoje consegue ver no filho a realização de um sonho. Então, é com muita gratidão que nós temos a honra de recebê-la nessa manhã em nossa aula. Hoje a aula foi diferente. Não é porque eu estou na sua presença, não é porque Igor faz parte dessa escola, não é isso. É que, assim, diante de tantas outras realidades, né? Eu tenho mais 2 filhos, e aí a gente vê como vocês estão se saindo tão bem, né? De segurar esses meninos tão jovens na lente de um computador, de um celular, e conseguir manter essa atenção, né? Porque eu admiro muito o seu trabalho, o de Wellington, de Celino. Eu sou uma apaixonada pela obra de Celino, né? De botar música para esses meninos e chamar a atenção e trazer para o nosso tempo com músicas tão atrativas, realmente, com conteúdo, né? Que não é os passinhos de hoje. Então, como eu sou feliz em fazer parte dessa equipe de Connect e desses educadores que são vocês. Que maravilha. Então, eu só tenho que agradecer e parabenizar, porque vocês são excepcionais mesmo. Maravilha, querida. Muito obrigado. E sempre que quiser participar da nossa aula, fique à vontade. Tá, joia. Deus proteja. Nossa Senhora abençoe vocês. Amém. Sempre, sempre. Então, gente, encerrar a nossa aula desse modo é, de fato, nós estarmos com mais vigor para a próxima semana. E eu sempre costumo dizer constantemente, a valorização do professor, sabemos que nós não recebemos o que deveríamos receber, mas que a maior valorização é justamente esse tratamento que nós recebemos por parte de Dona Roberta, de tantas outras mães e pais que reconhecem o nosso trabalho e, inclusive, o reconhecimento que nós temos de vocês. Vocês não imaginam a satisfação e a felicidade que eu fico e tenho de quando eu entro aqui na turma de vocês e alguém diz, professor, produzi um poema, posso encerrar a aula com um poema meu? Outro manda no privado, outro às vezes na madrugada, professor, perdi o sono, tive aqui inspiração, produzi um poema, posso lhe mandar? Então, esse é o maior pagamento que nós podemos ter. E digo a vocês, viu? Esse momento de pandemia não tem sido fácil. Nós temos nos reinventado e temos visto que o professor, na verdade, é uma fênix. Muda todo o tempo, mas nunca perde a sua essência. Tanto é que nessa pandemia muitas coisas foram mudadas, substituídas e trocadas. Porém, o professor continua sendo o professor, uma peça fundamental, juntamente com o estudante, para o progresso da nossa sociedade. Ok, gente? Então, com essas palavras, eu encerro a aula de hoje. Desejo a todos vocês um excelente fim de semana, que Deus os abençoe e que nós possamos estar nos cuidando para que na próxima semana estejamos aqui mais uma vez. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Até a próxima semana. Tchau, gente. Tchau, professor. Bom fim de semana. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.